Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privado da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, suplicamos nesta hora bendita que vão meditar na Tua palavra. Ó Deus, a aplicação dessa palavra em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo aplique em nosso coração, Pai, nos dando entendimento para que ela produza os frutos que o Senhor designou para esta noite. Nos abençoe. Pedimos isso em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Provavelmente, irmãos, na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando, a quem Paulo escreve essa carta a Timóteo, que era um pastor também, ele está pastoreando a igreja de Éfeso. Então, provavelmente, nesta igreja, havia falsos pastores e falsos pregadores. Com certeza, eles estavam fazendo da pregação, do pastorado e da pregação do evangelho uma mera profissão para ganharem muito dinheiro, supondo que a piedade é fonte de lucro financeiro. Então, aqueles falsos pastores, pregadores, eles estavam achando que a religião, que a vida piedosa, como o apóstolo Paulo chama aqui, é uma fonte de lucro. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá uma resposta de profunda sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 6, ele diz, de fato, parece que ele está concordando, né? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, aqueles falsos pregadores e pastores estavam achando que a piedade era uma fonte de lucro financeiro. O apóstolo Paulo está dizendo que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O que a palavra de Deus, irmão, nos ensina é que a piedade com contentamento é uma riqueza muito maior e muito melhor do que as riquezas materiais. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Grande fonte de lucro não é o dinheiro, mas é a piedade com contentamento. Esta é a grande fonte de lucro para nós, para os cristãos. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mas o que é piedade? O que é piedade? O que é ser piedoso? Ser piedoso é uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa piedosa. Uma pessoa dedicada, consagrada, que vive para a glória de Deus. Assim dá para descrever uma pessoa piedosa. Uma pessoa
que ela se consagra, que ela se dedica ao Senhor. Uma pessoa que vive para agradar a Deus, vive para a glória de Deus. Ser piedoso é ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa, ser um cristão compassivo, ser um cristão generoso. Tudo isso está na piedade, é uma pessoa, um cristão piedoso. Então, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Piedade com contentamento. E o que é o contentamento? Então, a piedade é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que procura andar no caminho do Senhor, é uma pessoa que ele consagrou toda a sua vida ao Senhor, uma pessoa que quer glorificar a Deus a qualquer preço. E o que é o contentamento? A piedade é isso. E o que é o contentamento, irmãos? O contentamento é uma satisfação interior, é lá no coração, que nos mantém em paz e alegres, independentemente das circunstâncias externas, exteriores. Então, piedade, você é um crente piedoso, temente a Deus, mas com contentamento. Uma pessoa contente no seu interior. Uma pessoa que vive em paz, que vive feliz, independente da circunstância que te cerca, independente da situação que você está vivendo. Não importa. Você é uma pessoa contente, interiormente. Não precisa manifestar com um sorriso, com nada, mas você é uma pessoa contente. Então, a vida cristã, irmãos, com contentamento é uma preciosidade. Termos piedosos com contentamento. Ter uma vida cristã com contentamento. Porque o crente piedoso, verdadeiramente piedoso, ele tem paz com Deus. Ele tem também a paz de Deus. Ele tem a paz com Deus porque ele foi justificado. Não há mais nenhuma inimizade. Mas ele também desfruta da paz de Deus. Aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que, quando está todo mundo nervoso, irritado, você está em paz. É um dom de Deus, é uma graça de Deus. Uma coisa que as pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem a Deus, não entendem. Como que fulano pode ter paz numa situação dessa? É uma graça, é um dom de Deus. Deus enche com a paz o crente piedoso. E o crente piedoso, ele tem também a alegria do Espírito Santo. A Bíblia diz que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Tem um versículo em Atos 13, 52 que fala isso. E os discípulos transbordavam de alegria, não é que eles estavam cheios, eles estavam transbordando de alegria e do Espírito Santo. E o crente piedoso, ele tem a certeza e a segurança da vida eterna, da sua salvação. Então, todo crente piedoso, ele tem essa certeza, ele tem essa segurança. E o crente piedoso, ele tem um relacionamento deleitoso com o Senhor Jesus, que é seu amigo. Então, não tem por que a vida piedosa não ser com contentamento. E nós temos muito mais do que isso. Nós temos a paz de Deus, nós temos a alegria do Espírito Santo, nós temos a segurança da vida eterna. Nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Nós sabemos o nosso fim. Se amanhã estivermos partindo, hoje, amanhã estivermos partindo dessa vida, nós estamos com o Senhor. Então isso enche o nosso coração de alegria. De alegria, irmãos. E nós temos um relacionamento pessoal. Todo crente verdadeiro, principalmente aqueles que estão piedosos, eles têm um relacionamento deleitoso, verdadeiro com Jesus. Isso satisfaz todo o seu ser. Independente, quando você está em comunhão com Jesus, as coisas dessa vida não te perturbam. Nada, nada. Você vai fazer tudo o que precisa ser feito, você vai ser responsável por tudo, cuidar da sua vida, mas sem perturbação, sem ansiedade, sem inquietação. Vai fazer tudo. Vai comprar, vai vender, vai trabalhar, vai estudar, mas com contentamento.
porque você está em comunhão com o Senhor Jesus, porque você tem a certeza que teus pecados foram perdoados, tem a certeza da vida eterna. Porque você tem uma paz que excede todo o entendimento, você tem uma alegria do Espírito Santo. Então isso é o contentamento que o Senhor nos dá. Então todos os crentes verdadeiramente piedosos vivem contente interiormente. Tem aqueles momentos, não vou dizer que não, tem aqueles momentos às vezes que a gente pode até ficar meio triste, meio abalado com a situação. Você recebe uma notícia ruim, vem alguma coisa que você não esperava, ruim também. Então há aquela... Mas são coisas momentâneas, entendeu? Na maioria das vezes, maioria dos dias, né, da semana, dos meses, se vive feliz, contente. Não gosto de feliz, porque feliz parece que depende de coisas. O se alegrar no Senhor não depende de nada. Depende tão somente da nossa relacionamento com o Senhor. Então, gosto de falar mais que nós somos alegres, né, no Senhor. Então, todo crente verdadeiro, ele vive contente. Não anda ansioso, inquieto, preocupado com o dia de amanhã. Não que ele vai ser uma pessoa irresponsável, não. Ele vai cuidar de tudo, dos seus compromissos, pagar suas contas, tudo, mas sem inquietação, sem perturbação, sem será, e se não conseguir, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, entendeu? Então isso é falta de fé, isso não agrada a Deus, isso não é para o crente piedoso. Ele tem que descansar no Senhor, é isso que o Senhor nos concede, essa graça de uma vida piedosa. Então a pergunta é, você vive assim? Você vive assim essa vida piedosa? Contente, sempre confiante na providência de Deus? Você confia que Deus vai suprir todas as suas necessidades? Você confia nas promessas de Deus, que são muitas, mais de 10.000? Você confia que o Senhor nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar, que Ele é o teu pastor e nada do que é necessário vai te faltar? Então se vê, mas muitas vezes, que falta realmente fé na palavra de Deus em nosso coração. Então o cristão que tem uma falsa piedade, irmãos, a falsa piedade, ele não vive assim, ele vive de aparência. Tem pessoas que parecem que são religiosas, piedosas, mas na verdade não são. E nós não estamos aí para julgar ninguém, estou julgando ninguém. Mas aqueles que são verdadeiramente piedosos, independente se alguém está vendo, deixando de ver, aquele que tem um relacionamento com o Senhor, aquele que relaciona com o Senhor diariamente, aquele que foge do pecado, aquele que busca uma vida de santidade, aquele que busca agradar a Deus sem que ninguém esteja vendo, ele não faz nada para aparecer, é o cristão piedoso, verdadeiro. Esse tem essa alegria no Senhor, esse contentamento. Agora tem muitos que parecem piedosos, religiosos, e não tem, são inquietos, são nervosos, são preocupados, qualquer coisa que acontece fica desesperado. Então uma falsa piedade, irmãos. Isso não deve existir em nenhum de nós. Nós temos que ser sinceros, nós temos que ser transparentes com o nosso Deus, não adianta. Nós temos que ser aquilo que nós somos com Deus a sós, não adianta. Então nós precisamos disso. Continuando aí o versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa algumas podemos levar dele. Então nós entramos no mundo de mãos vazias e saímos de mãos vazias também. De mãos vazias. Não podemos esquecer essa verdade relativa ao nosso nascimento e morte. E morte. Porque nada temos trazido para o mundo e coisa nenhuma podemos levar dele. A nossa vida na terra é uma breve existência entre esses dois momentos em que não temos nada, coisa alguma material. Quando nascemos e quando morremos. Então a nossa vida fica nesse meio aí. Quando nascemos, não temos nada. O berço e o caixão. Nascimento e a morte. Nascemos sem nada e vamos morrer sem nada. Não vamos levar nada materialmente. Irmão, Jó era um homem piedoso e ele entendeu perfeitamente isso. Então, ele era piedoso, temente a Deus. Então, quando ele perdeu todos os seus bens, e que não eram poucos,
A Bíblia diz que era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E também todos os seus filhos, e que não eram poucos, eram 10. 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. 3 filhas. E quando ele perdeu tudo, todos os seus bens, todos os seus filhos, ele adorou a Deus. Não foi uma adoração fingida. Ele adorou verdadeiramente, porque está nas Escrituras Sagradas. Jó adorou a Deus e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó 1, 21. Por que, irmãos, que ele conseguiu fazer isso? Por que, irmão? Porque ele vivia uma vida piedosa, verdadeira. Jó não vivia de aparência. Jó não vivia de aparência. Porque perder todos esses bens, perder todos os filhos, e a pessoa se prostrar, adorar verdadeiramente a Deus, e dizer: nu saí do ventre, e nu voltarei. Então, uma declaração de humildade, de dependência de Deus em todas as coisas. Nu voltarei. A morte nos separa de todas as nossas posses, irmãos. Nunca esqueçam isso. A morte separa de tudo quanto é material. Tudo que você possa imaginar, a morte nos separa. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Então, Deus controla todas as coisas. É Deus que controla. Por que você vai ficar inquieto? Por que você vai ficar preocupado? Se é Deus quem dá e Deus quem tira. Se é Deus quem empobrece, como diz o cântico de Ana, e quem enriquece. Ele que abaixa e ele que exalta. Lá em 1 Samuel 2,7. Oração de Ana. Será que nós sabemos essas coisas, mas não vivemos no dia a dia? Então, Deus é que dá e Deus quem tira. Deus enriquece, Deus empobrece. Deus abaixa e Deus exalta. Nada temos trazido para o mundo. Não esqueça isso. Não temos nada. E nem coisa alguma podemos levar dele. Irmãos, quando John Rockefeller morreu, então John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Do mundo, hein? Esse homem foi o primeiro bilionário do mundo. Então, quando ele morreu, perguntaram ao seu contador, ainda lá no cemitério, quanto o senhor Rockefeller deixou? Ele prontamente disse: deixou tudo. Deixou tudo. Talvez ele estivesse esperando que o contador, porque na época tinha contador, né? Isso aí foi o primeiro bilionário do mundo. Estava esperando que o contador falasse alguma coisa em dólar, alguma cifra, algum números, né? E deixou tanto. Mas não. Ele prontamente disse: o senhor Rockefeller deixou tudo. Tudo. E assim é, irmãos, deixou tudo. Nada temos trazido para o mundo. E coisa alguma podemos levar dele. Nada. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Versículo 8. Guarda isso no teu coração. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. É o versículo 8. Que ensinamento bendito da palavra de Deus, irmãos. Nós temos uma riqueza. Nós temos tudo, irmãos. Nós temos uma riqueza em glória. É só viver isso. Mas eu sei, irmão, eu sei que muitas vezes é difícil. Nós temos uma natureza ainda inclinada, né, para o mal, que nós estudamos hoje na escola dominical. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Mas nós temos tudo. Olha aí, tendo sustento, com que nos vestir, estejamos contentes. É o ensinamento da palavra. E quem escreveu isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele viveu essa verdade. Paulo não escreveu nada que ele não tinha vivido. Em Filipenses 4:11 ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi, nós temos que aprender, mas aí não vem assim de qualquer jeito. Nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Temos que aprender. Será que não vamos aprender nunca? Nós vamos vivendo. Eu estou sempre me cobrando, irmão. Eu estou sempre me policiando. Estou sempre
atento a isso. Por que que eu não aprendo a viver contente em toda e qualquer situação? Então a gente vai avançando, irmão. A gente retrocede um pouco, reclama de alguma coisa, mas a gente vai avançando, vai crescendo. E as murmuração, é difícil alguém ver eu murmurar perto de alguém, mas eu me preocupo com a murmuração interior, que só Deus conhece, aquele descontentamento que só Deus conhece. Então eu fico reclamando, não, nem com Deus. Às vezes eu falo na hora, já bem na hora, Senhor, me perdoa, me ajuda, me dá força, Senhor. Me dá força, eu não quero murmurar. Mas não quero mesmo. Então a gente vai crescendo. A gente não pode acomodar, irmão, deixar as coisas ir correndo, e reclama aqui, murmura ali, lamenta lá, e uma tristeza sem fim para cá, sem motivo. Tem as tristezas que tem motivo, é claro. Nós temos que chorar na perda de um ente querido, quando alguém morre, tudo isso aí é tristeza, isso é lícito. Mas eu falo dessas coisas da vida que você coloca na cabeça. Essas coisas que nem é real. Como o Rubendo Hernandes diz, 70% das coisas que você imagina que vai acontecer nunca acontece. E os 30% que acontece de uma forma bem mais suave do que você imaginava. Então você gastou todo o seu tempo murmurando, perdendo as suas energias, as suas forças e desagradando, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, quando Marta estava agitada de um lado para o outro, preparando coisas, preparando comida para Jesus e seus discípulos, Jesus diz assim para Marta: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Irmãos, essa palavra sempre falou profundamente no meu coração. Sempre. E precisa continuar falando, porque a gente é tardo de coração, duro para entender. Pouco é necessário, irmãos. Pouco é necessário. Mas a gente corre atrás de tantas coisas. A gente se mata, luta. O crente não briga, né? Mas tem gente que briga, mata, ofende o outro, ofende aqui e ali para conseguir coisas. E o nosso mestre está dizendo que pouco é necessário. Ele diz o mesmo uma só coisa. Essa uma só coisa, irmão, é o pé de Jesus, onde Maria estava. Irmão, se Jesus não satisfazer teu coração, nada vai satisfazer. Nada, aprenda isso. Eu preciso aprender cada dia mais. Se Jesus não satisfazer a nossa vida, não vai ser coisas materiais, não vai ser um carrão novo, não vai ser isso, não vai ser aquilo. Se você pode ter isso, não tem nada de errado. Pode ter. Mas se a sua alegria, a sua felicidade está nisso, está errado. É pecaminoso isso. Então, pouco é necessário. Esse pouco que é necessário é Cristo. Colossenses 3,11 diz que Cristo é tudo. Se nós temos Cristo, irmão, se nós somos crentes, nós temos Jesus. Ele é tudo. E se Ele não está satisfazendo o nosso coração, alguma coisa está acontecendo. Há pecado no nosso coração. Nós estamos agindo de alguma forma errada. Então, nosso coração tem que estar contente no Senhor. Tem que estar contente no Senhor, como ensina as Escrituras. Olha o versículo 9 do nosso texto. 1 Timóteo 6,9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então, o desejo de ficar rico é uma armadilha muito perigosa para o crente. Muito, muito perigosa mesmo. Que pode destruir a nossa vida espiritual, pode destruir a sua vida espiritual. Pois tal desejo, diz o texto, afogam os homens na ruína e na perdição. Então não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus. Afogam os homens na ruína e perdição. Aquele que deseja ficar rico, os que quer ficar rico. Então, é uma armadilha para ele. Por quê, irmão? Para atingir esse objetivo,
O cristão, ele é tentado a usar de métodos e de meios ilícitos. Às vezes. Então, aquele que tem isso em mente e coração, ele quer a todo preço. Então, ele pode faltar com a verdade, ele pode até mentir, que é uma coisa diabólica, para conseguir aquilo, para dar um jeitinho, ele pode sonegar, ele pode fazer um monte de coisa, ele pode prejudicar o seu próximo. O desejo de ser rico leva nós a prejudicar o nosso semelhante, irmãos. Coisa que nós temos que amar o nosso próximo. O Senhor Jesus falou várias vezes: amarás o teu próximo, amarás o teu próximo, amarás o teu próximo. O desejo que eu tenho de ser rico, eu vou enganar o meu próximo. Eu vou fazer coisas que não edificam o meu próximo. Então, esse desejo de ser rico, então para atingir esse objetivo, eu vou me prejudicar a minha vida espiritual. E outra coisa, muita gente fica sem tempo de vir na igreja por causa do desejo de dinheiro, por causa de coisas materiais. Ele fica sem tempo de vir à igreja, ele diminui, fica sem tempo de ler e de orar, ou diminui muito ou cessa. Então se vê o perigo que é você colocar o coração nas riquezas, o desejo de possuir. Se Deus vai te dando, você vai trabalhando, você vai crescendo, vai prosperando, você tem um comércio, vai estudando, vai sendo promovido, não tem problema nenhum. Entendeu? Deus está em primeiro lugar. A obra do Senhor, a casa do Senhor, a vida espiritual tua está em primeiro lugar. Mas quando não é assim, irmão, não vale a pena. Isso é tolice, isso é perder tempo. Não só perder tempo, isso é perder a própria vida. Irmão, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis. Jesus está dizendo que não pode. Ou você, é isso que eu acabei de dizer. Você, através da riqueza, você acaba deixando as coisas de Deus. Você está aborrecendo a Deus, está amando a riqueza. Não tem como ter os dois juntos. O amor pela riqueza e o amor por Deus. Não tem. E o dinheiro, irmãos, até nós falamos hoje de manhã, porque tem uma parte do estudo que falava da avareza. Então o dinheiro tem feito muitos escravos debaixo do céu. Ele é senhor de muita gente. Ele é um Deus. Jesus coloca aqui no pé de igualdade a Deus, nesse sentido de domínio. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está dizendo que o dinheiro, a riqueza é um senhor. É um dominador de escravos. O que mais faz escravo é a riqueza. Quanta gente presa pela riqueza. Não poder servir a Deus é a riqueza. Então nós temos que... mas eu não quero tanto, eu não estou aí querendo milhões, eu só quero isso, aquilo, mas cuidado. Cuidado. Se isso, aquilo leva você a se afastar de Deus, leva você a ficar sem tempo para Deus, é uma coisa pecaminosa. E depois que você consegue isso, a felicidade não chega. Quanta gente que se ilude com isso. Eles abandonam a fé, ou diminui, ou deixa de lado, e vai buscar os seus objetivos. Alcança, consegue, mas ele vai sentir o vazio na alma. E não valeu a pena. Não valeu a pena. Tudo foi uma perca de tempo, uma tolice. Isso tem acontecido com muitos crentes. Muitos crentes. Porque o dinheiro ele tem um poder muito forte. Muito forte. Ele prende as pessoas, ele domina o desejo de querer alguma coisa. Então, quem quer ficar rico e só pensa nisso, ele vive descontente. É difícil uma pessoa que quer ser rico e estar contente, irmão. Não está. Não está. Uma pessoa que só pensa em coisas materiais, ele não vive contente. Não tem como ele viver contente. Ele está descontente. Ele nem desfruta daquilo que ele tem. Ele nem agradece direito o pouco que ele tem. Então ele tem uma vida miserável, espiritualmente falando. Mas o texto que eu já citei de Hebreus 13:5 diz:
Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então seja a vossa vida sem avareza, sem apego exagerado às coisas materiais. E o Senhor Jesus disse também, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Lá em Lucas, a parábola, Lucas 12, 15. Então, mas olha a promessa, não é só a proibição aqui, seja a vossa vida sem avareza, mas tem uma promessa maravilhosa, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Então você tem que pegar essa palavra, irmão, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, colocar dentro do teu coração, escrever ela na tua mente. Deus está dizendo que Ele nunca vai me deixar, que Ele nunca vai me abandonar. Por que que eu ando assim tão preocupado? Se Deus já deu a sua palavra. Já disse que de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O que mais nós queremos, irmãos? Uma promessa dessa. O que mais? Olha o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Com muitas dores. Irmão, isso aqui que nós estamos lendo é a palavra de Deus. Isso aqui não pode falhar. Esta é a realidade. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vou amar o dinheiro que é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, viu? Quero deixar bem claro aqui. Mas o apego ao dinheiro, o apego às coisas materiais. Irmãos, o doutor Sérgio Arfurch, ele é promotor de justiça. Quando eu fui pastor lá em Costa Rica, ele era da nossa igreja, ele pregava, promotor fala muito bem, né? Pregava muito bem. Um dia conversando com ele, o doutor Sérgio me disse, não sei o assunto que era, ele falou assim, olha, 2/3 de todo o processo judicial, de todo litígio, de todas as brigas, toda demanda na justiça é por causa de dinheiro, bens materiais. Irmão, 3/3, 2 é por causa disso. Só sobra de todos os litígios, de tudo aquilo, os processos judiciais no fórum, só sobra 1/3 que não seja coisa envolvida coisas materiais e dinheiro. Dá para imaginar isso, né? O que é isso? Um promotor me falou, porque ele mexe com isso. 2/3 de todo litígio, todas as brigas judiciais é por causa do dinheiro ou bens materiais. Então, a Bíblia, ela vai sempre confirmando a realidade do ser humano, dia após dia. Irmãos, por isso que a Bíblia fala 5 vezes mais de dinheiro do que de oração. 500 versículos da Bíblia fala sobre oração e fé. 2.000 versículos fala sobre dinheiro e bens materiais. Olha aí. Então, 5 vezes mais a Bíblia fala de dinheiro e bens materiais do que de oração e de fé. Jesus contou 37 parábolas. 17 delas fala de bens materiais, de dinheiro e de prosperidade. Então, isso não é à toa, irmãos. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Nada prova mais o crente. Nada. Depois que eu estava estudando isso aqui, nada prova mais o crente do que a maneira como ele trata com o seu dinheiro. Nada. Porque ele lida com o seu dinheiro. Como que ele cuida do seu dinheiro. O que o dinheiro representa para ele. Essa é a maior prova na vida de um crente. E não tem outra maior. Por isso que a Bíblia é cheia. 2.000 versículos que falam de prosperidade. E apenas 500 que falam de fé, de oração.
Então, nada prova mais o crente da forma que ele lida, que ele trata com o seu dinheiro. Como que ele faz? Então, irmão, para o crente verdadeiro, não dá para separar a vida espiritual da vida material e financeira. Tem gente que separa, né? Mas não tem como separar, irmãos. Toda a nossa vida deve ser vivida de acordo com os princípios divinos. Principalmente a vida financeira. Nós temos que viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Eu não posso administrar aquilo que Deus me dá do meu jeito. Eu tenho que administrar do jeito que Deus, que está estabelecido nas Escrituras Sagradas. Eu tenho que lidar com o dinheiro, eu tenho que tratar o dinheiro que Deus me deu, as propriedades que Deus me deu, o bem que Deus me deu, conforme ensina as Escrituras Sagradas, irmãos. Não tem. Por isso que muitos crentes vivem uma vida espiritualmente miserável, porque na vida financeira ele vive do jeito dele. Ele faz do jeito que ele quer, ele não se importa. O máximo que ele tira ali é o dízimo e o resto ele vive do jeito dele. Né? Irmão, uma coisa que tem que deixar bem claro é que não é pecado ser rico. Não é pecado, não. E nem é virtude ser pobre. O cristão pode ser muito rico materialmente falando e não ser apegado ao dinheiro. Vocês conhecem algum da Bíblia? Claro que sim. Um que sempre me encantou foi Abraão. Abraão foi riquíssimo, irmão. Abraão nunca colocou o coração naquilo. Certa vez deu uma contenda lá com os pastores dele e do sobrinho dele, de Ló. Ló estava ali de carona, como se diz. Abraão é o patriarca chamado por Deus. Ló foi junto. E aí a terra não estava comportando o gado dos dois. O que Abraão fez? Ele diz assim, olha, meu sobrinho, nós somos um parente chegado. Não haja contenda entre nós, porque nós somos um parente chegado. A terra está toda diante de nós. Você escolhe. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Se for para a esquerda, irei para a direita. E Ló levantou os olhos, viu as campinas do Jordão que estava bem regrada, e foi armando a sua tenda. E o que aconteceu? Caiu dentro de Sodoma. E o que aconteceu com sua família? Perdeu a esposa e as filhas se corromperam. Ele só escapou porque Abraão intercedeu por ele. Ele foi preso numa guerra de 4 contra 5 reis, ele foi preso. Abraão que foi lá libertar ele. E quando Ló sai, ele levanta os olhos, escolhe as campinas do Jordão, Deus fala para Abraão, Abraão, levanta os olhos, Abraão. Tudo que você está vendo, toda essa terra, eu vou dar à tua posteridade. Um homem desprendido, irmão. Riqueza sem fim. Mas nunca se apegou. Isaac, Gênesis 26, 12, fala que Isaac semeou e colheu muito e se tornou riquíssimo. O filho dele. Um outro que a Bíblia fala que era riquíssimo, mas que não tinha o coração no dinheiro, porque a Bíblia fala que não tinha, esse fala claramente. Abraão a gente supõe, né? A gente vê por algum acontecimento, mas esse aqui a Bíblia fala claramente que é Davi. Você vê aí que o Getúlio leu hoje aqui, o presbítero Getúlio, da riqueza que ele deixou para o seu filho construir o templo. Davi, ele nunca colocou dinheiro na riqueza. Sabe o que ele escreve no Salmos 16, 2? Ele diz assim, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Isso aí não pode ser tingimento, irmãos, porque foi registrado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem riquíssimo, falar em oração para Deus, que outro bem ele não possuía, senão com toda aquela riqueza, mas para ele aquilo não valia, não tinha valor, assim, não tinha domínio. Davi fez uso, construiu a casa, o templo e tal, mas ele fala para Deus que outro bem ele não possuía, senão a ti que é Deus somente. Então não há problema nenhum ser rico, irmãos, nenhum. Dinheiro em si é uma bênção, irmão, uma bênção, bênção mesmo. Com ele nós suprimos a nossa necessidade, nós precisamos do dinheiro, com ele ajudamos os necessitados, cooperamos com a expansão do reino de Deus na terra, que coisa linda. Precisa de dinheiro, irmão, tudo precisa de dinheiro. Isso é muito bom. Quantos homens ricos, irmãos, somente mais do passado, que investiram muito dinheiro em missões, somente os americanos eram todos evangélicos.
No século XIX e XX era 2% se tivesse de católico. Todos eram evangélicos. Geralmente eram presbiterianos e batistas. Então, os grandes magnatas, os grandes milionários, os grandes homens, muito ricos, grandes indústrias, eram evangélicos. Eles investiram em missões, eles construíram hospitais na Índia, na África, eles construíram leprosários, eles construíram escolas, universidades. Quantos investiram em ciência, em pesquisa? Homens milionários, mas ele tinha o coração na obra de Deus. Na obra de Deus. Que coisa linda! Um milionário piedoso. Um milionário que ama Jesus de verdade. Como que a obra de Deus avança? Como que ele que vai? Coisa linda. Então o dinheiro em si não tem nada de errado no dinheiro. Nada. Dinheiro é bênção, irmãos. Dinheiro é bênção. Pensa aqui na nossa Universidade Mackenzie. Os americanos construíram aquilo, uma potência. Quantas escolas nós temos? Hoje não é mais americana, passou para a nossa igreja. Os americanos construíram aqui. Quanto que eles investiram no Brasil? Quantas construções? E vinha de onde? Vinha dos crentes piedosos e ricos. Quantos e quantos? Parte desse terreno aqui, o pastor Henrique trouxe dos Estados Unidos. $20 mil nos deu para comprar esse terreno. Em 2006, que nós chegamos aqui em 2005, 2006. Então, dinheiro é uma bênção, irmãos. Não tem nada de errado nisso, quero deixar bem claro isso. E como que nós podemos glorificar a Deus com os nossos bens? Como? De forma assim maravilhosa. Muito, muito mesmo. Agora o problema não é ter dinheiro, mas ter o amor pelo dinheiro, o apego pelo dinheiro. O Salmo 62, 10, a parte final ele diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Isso é uma coisa difícil, viu? Se a tua riqueza está prosperando, está crescendo nos seus negócios, está subindo lá na indústria, agora já era encarregado, agora você é supervisor, você já é, sei lá como que é hoje em dia lá, gerente e tal, entendeu? Então não ponha o coração nessas coisas. Se as vossas riquezas prosperam, quer dizer, aumentam, não ponhais nela o coração. Mas é difícil, hein? Mas como é difícil. Quando começa a crescer, se começa a trocar de casa, a trocar de carro, aí aqueles amigos mais simples vai deixando de lado, fazendo uma amizade mais boa, né? E assim se vai indo. Entendeu? É muito difícil não pôr o coração nessas coisas. Mas quem é um crente piedoso, coloca. Porque ele já tem tudo. Ele tem Cristo. Essas aí são pessoas vazias, irmão. Pessoas vazias é que buscam essas coisas, é que deixam essas coisas dominar, porque eles são vazios de Deus. São crentes, são cristãos, professam a fé, mas são vazios. São vazios. Então esse status, essa alta sociedade, esse glamour, essas coisas todas aí, é para satisfazer o vazio que ele tem na vida. Porque se ele está contente que nem Abraão, não precisa nada disso. Quando o rei de Sodoma quis dar alguma coisa para Abraão, Abraão falou: nem uma correia de sandália eu quero. Nada. Não quero nada de você não. Porque ele trouxe todo o despojo de volta. A não ser que os rapazes comeram aí, os outros aí que pegam, mas eu não. Nenhuma correia de sandália. Por quê? Porque ele estava satisfeito. Então ele ia brigar ali, entendeu? Não, eu que fui lá na guerra, eu que tirei esse despojo, não. Nem quis. Nem o rei de Sodoma oferecendo, ele aceitou. Irmão, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, esse desejo, se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. E não precisa, irmãos, não precisa ter muito dinheiro para amá-lo, viu? Eu conheço e você conhece muita gente pobre que é agarrado no pouquinho que ele tem. Meu Deus, entendeu? Que avareza, que avareza. É triste isso, irmãos. Abre a mão, dá, você vê que Deus vai te dar mais ainda, mas fica ali segurando. O medo, porque é a falta de confiança em Deus.
Ele não confia que Deus vai suprir a necessidade dele. Quando ele vai dar, ele dá ali conta gota. Ele, entendeu? Não é generoso. Deus está precisando, leva mais. Deus tem me dado, não vai fazer falta, e Deus dá outro. E Deus vai dando. Mas não. Conheci muito crente que se desviaram da fé, irmãos. Muitos. Essa jornada aí, conheci muitos crentes que desviaram da fé por causa do dinheiro. E a maioria era pobre, viu? Eles queriam ganhar mais. Queriam mudar de vida, a qualquer preço. Mesmo que não fosse a vontade de Deus. E se afastaram da igreja. Se afastaram da igreja por causa de trabalho, por causa disso, por causa daquilo. Não tinha mais tempo. Vocês conhecem gente assim? Eu tenho dó. Muito dó. Entendeu? Eu quero que todos prosperem, que todos cresçam, mas de forma certa. No tempo de Deus. Você não precisa afastar da igreja, nem da Bíblia, nem da oração para crescer. É a bênção de Deus que nos enriquece. É a bênção de Deus sobre nós que faz a gente prosperar. Isso é tolice, isso é falta de fé, isso não é conhecer as Escrituras. Quanto mais se aproxima de Deus, quanto mais generoso você é, mais Deus vai fazer você prosperar. Se for da vontade dele, se não for também não vai. Mas não vai faltar nada. Vai faltar absolutamente nada. Irmão, encerrando, o que a palavra de Deus ensina é que a piedade com contentamento é a verdadeira riqueza do crente. É a sua grande fonte de lucro. A piedade, uma vida vivida para a glória de Deus, uma vida, então, uma pessoa generosa, misericordiosa, compassiva, pessoa que ama o próximo, pessoa que vive primeiro para Deus, depois para o próximo, é a pessoa que está contente. Está contente porque tem um relacionamento com Deus, com Cristo, que ele tem a certeza do perdão dos seus pecados, da vida eterna. Então, esta é a verdadeira fonte de lucro do crente. Esta é a fonte de lucro dele. E quando nós invertimos isso, não é para o nosso crescimento espiritual, nem para a nossa felicidade, pelo contrário. Que Deus nos abençoe, irmão, que a gente possa guardar a palavra do Senhor em nosso coração.